Neste vídeo vou falar sobre 4 hábitos que você precisa deixar ainda hoje ou iniciar a deixá-los para que você diminua a sua ansiedade, além da terapia, é claro. Gostaria de falar sobre esses 4 hábitos porque eu tive a experiência pessoal de deixá-los e ver os resultados disso, os resultados de diminuir minha ansiedade. Eu gostaria de falar sobre essa relação que eu tenho com a ansiedade brevemente, principalmente na época da faculdade. Nessa época, eu tinha muita dificuldade em apresentar trabalhos acadêmicos, em me relacionar com pessoas que eu não conhecia, porque eu tinha traços de ansiedade social. E era uma ansiedade um pouco elevada e eu me esquivei muitas vezes de muitas situações, o que reforça ainda mais a ansiedade. Não podemos nos esquivar dessas situações. Mas aí, quando eu tomei conhecimento de neurociências, de alguns psicólogos, neurocientistas que falavam sobre o assunto, sobre hábitos e sobre essa relação com os transtornos mentais, com o nosso cérebro, eu comecei a mudar os meus hábitos. Obviamente, eu procurei também a psicoterapia, mesmo que por um brevíssimo tempo. Porém, eu não sou daquelas pessoas que dizem que todos necessitam de terapia. Mas se você achar necessário, procure a psicoterapia, porque se você tem um certo sofrimento com a ansiedade, talvez seja interessante procurar um profissional qualificado. E aí eu comecei a mudar esses hábitos e eu percebi que não só a ansiedade diminuiu, mas também uma série de outros fatores da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia, mudaram para melhor. E aí o primeiro hábito que eu gostaria de pontuar para vocês é deixar de ser sedentário. Eu tinha uma vida que era muito sedentária. Não praticava nenhum tipo de atividade física. Os alimentos com os quais eu me alimentava eram alimentos que não é comum você se alimentar e não praticar atividade física. Por exemplo, eu consumia muito, mas muito carboidrato. São os alimentos hiperpalatáveis que nós chamamos, alimentos que nós temos aquele prazer momentâneo de saborear aquele hambúrguer, aquele pão, aquela pizza, enfim, todos esses alimentos que são hiperpalatáveis, sem falar ainda dos doces, porque os doces também são alimentos que normalmente fazem parte da vida de uma pessoa que é sedentária, além de não praticar atividade física para poder gastar essa energia que é consumida nesses alimentos. E ser sedentário tem uma relação muito forte com a saúde mental. Alguns estudos, inclusive, indicam que tem uma relação muito estreita com o desenvolvimento de transtorno depressivo. Então, ser sedentário é um risco, é um fator de risco para a saúde mental, sim, além de transtornos alimentares, etc. Então eu comecei a praticar corrida. Obviamente que no início eu só conseguia caminhar um pouco, e corria um pouco, 300 metros, 400 metros. Só que aí aos poucos, com a constância, obviamente que essa constância não foi todos os meses, não foi todos os dias. Teve períodos de tempo, principalmente no início, eu parava por vários meses. Então eu comecei a ter bastante dificuldade porque eu não tinha o hábito de praticar atividade física. Então eu comecei aos poucos, eu sabia que eu poderia falhar algumas vezes, mas aí depois eu consegui estabelecer o hábito de correr. Hoje eu já corro um pouco mais de 4 quilômetros direto. Então eu deixei o sedentarismo de lado praticando caminhada ou corrida. Isso aí fica para aquelas pessoas: mas eu não tenho dinheiro para ir para uma academia, para contratar um nutricionista ou um personal. Você precisa apenas começar, apenas fazer, como eu fiz. Até hoje eu ainda não entrei numa academia, porém
Mais futuramente eu pretendo entrar numa academia com acompanhamento de profissionais, mas por enquanto essa é a atividade que eu pratico 3 vezes por semana. Eu pratico a corrida e isso melhora de fato muito outros fatores da minha vida, principalmente o outro fator que eu vou falar agora, que é o segundo hábito, que é dormir mal. Se você dorme mal, você traz vários riscos para a sua saúde mental. E dormir mal faz com que áreas de seu cérebro fiquem um pouco mais ativadas, e essas áreas do cérebro estão bastante relacionadas com a ansiedade. A amígdala, por exemplo, parece que quando a pessoa dorme mal, a amígdala ela meio que se ativa mais do que o normal. E aí você fica muito mais propenso a ter uma ansiedade aumentada. Eu comecei a dormir melhor principalmente após praticar corrida. Parece que existe uma relação muito estreita entre o sono e a atividade física. Não só parece, alguns estudos indicam isso. Eu comecei a praticar atividade física e logo após o meu sono começou a melhorar também. Obviamente que não é apenas a atividade física que vai melhorar o seu sono. Você precisa fazer uma higiene do sono bem feita. Por exemplo, quando chegar à noite, você precisa, pelo menos 2 horas antes de você ir dormir, você diminuir as luzes de sua casa, você diminuir os estímulos visuais, estímulos que façam você ficar agitado. Por exemplo, assistir um filme de terror ou de ação, para algumas pessoas pode deixar elas em alerta, e isso vai prejudicar na hora que você for dormir. Outras pessoas não, isso aí vai depender de cada um. Fazendo isso, você consegue dormir melhor. Outra coisa é que quando você quer dormir melhor, você precisa iniciar sua higiene do sono assim que você acordar. Como assim? Assim que você acorda, você precisa se expor à luz natural. Você precisa se expor à luz solar, não ficar olhando para o sol diretamente, obviamente. Mas você precisa se expor a essa luz pelo menos uns 30 minutos, para que aí o seu cérebro consiga entender: é hora de acordar, é hora de ficar alerta. Existem células no seu cérebro que fazem você ficar mais alerta quando você vê luz natural. E aí você consegue regular todo o seu ciclo logo quando você acorda. Fazendo isso, fazendo a higiene do sono, praticando atividades físicas regulares, você consegue regular melhor o seu sono. Consequentemente, você consegue resolver 80% dos problemas relacionados ao sono, principalmente riscos de desenvolver transtornos mentais no futuro, transtornos neurodegenerativos. Isso aí é muito importante. O sono é algo tão importante que nós passamos 1/3 de nossa vida dormindo, Pelo menos deveríamos passar. E a quantidade ideal de dormir todas as noites é de 7 a 9 horas. Os estudos indicam que é entre 7 e 9 horas para adultos. Crianças mudam, idosos também mudam um pouco, mas é bem pouquinho. E aí você tem que ter uma qualidade de sono boa. Não basta você conseguir dormir. O uso de estimulantes como a cafeína, energéticos, pó de guaraná, após as 3 horas da tarde, pode atrapalhar na qualidade do seu sono. Não quer dizer que você não vai conseguir dormir, mas a qualidade do seu sono, principalmente o seu sono profundo, que é o sono que repara o seu cérebro, que acontece toda uma limpeza do seu cérebro, vai ser prejudicada. Consequentemente, o seu sono vai ser prejudicado. Talvez seja por isso que você acorda cansado todas as vezes, mesmo se dormir 8 horas, 7 horas, 9 horas, você se acorda com aquela fadiga, cansado,
Porém, você pode estar utilizando estimulantes após as 3 horas da tarde. E isso está atrapalhando a recuperação de suas energias durante o sono. O terceiro hábito é ser desorganizado. Se você é desorganizado, você não organiza o seu dia a dia ou as suas atividades, você tende a sentir uma ansiedade maior porque você não tem previsibilidade daquilo que você vai fazer, né? Então, as coisas se tornam imprevisíveis para você. Pode acontecer um imprevisto a qualquer momento, só que para quem é desorganizado é pior, porque pode surgir imprevistos de qualquer ordem, né? Não é um imprevisto, aquele imprevisto que você consegue ter o controle, porque todos os outros fatores estão organizados, você tem uma previsibilidade melhor de outras atividades que você faz, né? Mas aí, quando está tudo desorganizado, qualquer coisa pode acontecer sem que você espere por aquilo. E isso pode aumentar cada vez mais a sua ansiedade, porque você fica muito alerta durante o dia todo e durante toda a semana. Ou até fica muito despreocupado, né? Você não organiza nada na sua rotina e fica despreocupado. Quando surge um problema, aí o pico de ansiedade é bem maior, porque quando surgiu um problema você não estava esperando aquilo, estava todo despreocupado, e aí você tende ou a procrastinar, ou se não é algo que você tem como se esquivar, você vai fazer mal feito, né? Vai fazer mal feito, e aí se for envolvido com o trabalho, pode ser muito prejudicial, ou até mesmo nas suas relações em casa, com outras pessoas, pode ser bastante prejudicial. E o quarto e último hábito é não ter uma rotina. Você precisa ter uma rotina, né? Eu comecei a ter uma rotina mais estabelecida, não quer dizer que está 100%, porque quando nós começamos a organizar a nossa vida, não tem como você organizar de um dia para o outro e ficar tudo do mesmo jeito todos os dias. Surgirão imprevistos, você não está habituado a ter rotina, então vai ser bastante dificultoso, você vai ter dificuldades em conseguir essa rotina de forma que você quer. Então, até hoje eu tenho mudado pequenas coisas para que eu possa ter uma rotina. Você pode até perguntar, mas isso não está dentro da desorganização? Tá e não tá, porque a rotina ela precisa ser organizada. Só que ter rotina é o quê? Você tem que ter hora para acordar, você precisa ter hora para dormir, você precisa ter hora para se alimentar, né? Café da manhã, almoço, janta e lanches, porventura, que a pessoa possa ter durante o dia, e aí vai depender da rotina de cada um. Você precisa ter hora para fazer o seu trabalho, ter hora para desenvolver alguma tarefa que seja da ordem intelectual. Você precisa ter hora para estudar, por exemplo, que é um hábito muito bom e protetivo. E aí você precisa ter organização para poder fazer essa rotina, né? Por exemplo, a rotina de acordar e dormir sempre nos mesmos horários, você precisa organizar o restante do seu dia para que não atrapalhe esses dois momentos. Você precisa ter hora para estudar, para trabalhar e tem que ter organização para que você consiga fazer isso. Então, os 4 hábitos que fazem com que você diminua a sua ansiedade de forma bastante significativa são esses. Deixar o sedentarismo, você dormir bem, né? Você tem que dormir bem, tem que deixar de dormir mal. Você precisa ser organizado ou organizada e precisa ter rotina. Esses 4 hábitos
se você deixá-los, né, ou ter os hábitos de atividade física, se alimentar bem, dormir bem, ser organizado, ter uma rotina, vai fazer com que a sua ansiedade diminua de uma forma muito significativa. É claro, além da psicoterapia, se você achar necessário procurar. Quando você não consegue lidar direito com a ansiedade, com as situações da vida, aconselho que você procure psicoterapia para conseguir lidar melhor com essas situações. Mas aí você precisa avaliar se realmente precisa ou não. Então o que você precisa fazer é isso: deixar esses 4 hábitos de lado e começar a ter uma vida melhor e uma vida mais plena.